Fala galera do canal Direito é Isso, meu nome é João Marcos, como vocês já sabem. E aí, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você sabe o que é imputação de pagamento? Sabe o que é consignação em pagamento? E subrogação? Se não sabe, fica conosco que após a vinheta vamos falar sobre isso. Se você não sabe o que é consignação em pagamento, pagamento sob subrogação, então vamos falar para você agora. Direito civil, teoria do pagamento, está dentro da teoria geral das obrigações. Já sabemos bastante sobre o conteúdo de pagamento, mas eu quero falar um pouco sobre pagamento indireto, as suas espécies. Subrogação. O que é subrogar? Subrogar é quando passa para outrem o dever de um. Transferir, né? O que é o subrogação? Uma subrogação dentro de pagamento. Quando você, credor, subroga na dívida que um devedor deveria pagar a outro. Como assim? Tá, eu pago a dívida de João, vamos citar esse exemplo, né? Mas João devia para Antônio. Então eu subrogo na dívida. Então João irá dever a mim. Isso é uma espécie de subrogação. Ou seja, é transferência, né, de um dos polos da obrigação. Falar um pouquinho mais sobre subrogação nos vídeos decorrentes, beleza? Mas agora eu quero falar um pouco mais aprofundado sobre imputação. O que é imputar? Imputar é indicar algo. Quando o mesmo devedor tem dívidas, duas ou mais dívidas da mesma natureza com um mesmo credor, e ao pagar ele vai pagar e ele não vai pagar as duas todas juntas, ele deve imputar, o que? Indicar qual das dívidas ele está pagando, entenderam? Qual obrigação ele está encerrando com aquele pagamento. Se vocês não entenderam, vou tentar aprofundar um pouquinho mais. João deve R$1.000 para Antônio, por ter comprado uma vaca dele. Também ele deve R$1.000 para Antônio, por ter comprado um bezerro, só que em datas diferentes. Certa data, João chega a Antônio com R$1.000 e vai entregá-lo. Ele deve indicar a Antônio qual é a dívida que ele está querendo quitar. Entenderam? Isso é subrogação. Então, isso é imputamento do pagamento, né? Ou seja, quando você define qual obrigação quer dar fim com aquele pagamento. Beleza. Mas a quem é o direito de definir tal obrigação? O direito é do devedor. Mas se ele não definir, o credor, né, se torna o dono desse tal direito. E ele definindo qual dívida quer ser imputada, o devedor já não pode mais recorrer. Beleza. Aí você sabe qual é a ordem em que a imputação ela será feita judicialmente nos termos da lei? E para ser feita nos termos da lei, nenhum dos dois podem ter se manifestado. Se nenhum dos dois se manifestou, será feito nos termos da lei. Em primeiro lugar, a imputação será feita sobre os juros do capital. A dívida
é o capital. E os juros é aqui as moras pelo atraso, algo assim. Em primeiro lugar, a imputação será feita sobre os juros. Se nenhum desses capitais tem juro, a imputação será feita na dívida líquida vencida mais antiga. Beleza? Né? E se todas as dívidas tiverem sido vencidas ao mesmo tempo, se todas tiverem sido líquidas, aí será feita a imputação na dívida mais onerosa. O que é a dívida mais onerosa? Maior valor ou maior valor de juros, respectivamente, né? Comparativo. Tá. E há uma parte que não está nos dispositivos legais, mas as doutrinas falam, que é se nesse caso não houver, né, juros, né? Se todos os juros, todas as dívidas líquidas vencidas ao mesmo tempo, as dívidas será imputadas para elas parcialmente relacionada, né? Ou seja, relativa a cada dívida. Vocês entenderam? Pois é, isso é sobre imputação de pagamento. Uma matéria super fácil e muito gostosa de falar. Mas eu também quero falar um pouquinho sobre quando você não consegue pagar o seu devedor, o seu credor, ele não quer deixar você pagar. Isso é consignação. Já falamos um pouco sobre isso num vídeo anterior, mas como estamos fazendo um resumão, quero falar um pouco aqui nesse vídeo. Consignação é o quê? Consignação é você depositar em juízo ou extrajudicial a dívida que você quer pagar, mas o seu credor não quer receber. Fácil, né? De saber o que é consignação. Então, se eu tenho uma casa, por exemplo, e o credor não quer receber, eu devo essa casa, mas o credor não quer receber, como eu faço? Nesse caso, que são bens imóveis, eu devo citá-lo para que ele vá até o lugar para receber. Se for bens móveis, aí eu posso, né, pagar em lugar diverso, mas bens imóveis não. Né? E se a dívida for quesível, mesmo assim, eu posso consignar se por acaso o credor não tiver vindo, né, buscar o montante, a dívida. Mas e se for em dinheiro? Eu posso consignar extrajudicialmente? Sim, somente em dinheiro. Extrajudicialmente é só dinheiro, dívida pecuniária. Entenderam? Houve pecúnia, pode ser extrajudicialmente. Como se faz? Vá até um banco oficial, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, ou se na sua cidade não tiver, né, vá até um banco privado. Peça a eles uma conta para consignação. Pronto. Consignou, pega uma carta, manda uma carta para o credor, com aviso de recebimento, e ele terá 10 dias após o recebimento da carta, né, para aceitar ou não a subrogação, não, a consignação. Se ele não aceitar, você tem 30 dias. Olha bem, não são um mês, tá? São 30 dias para você entrar em juízo e não pagar moras sobre tal dívida. Entenderam? Então, esse foi um pouco do resumão da semana, né? No resumão de civil, né? Vamos fazer mais uns 2 ou 3 aí sobre esse conteúdo que é muito gostoso de estudar. Teoria do pagamento, que está dentro da teoria geral das obrigações. E aqui estamos estudando pagamento indireto, ok? Então, se você quer saber um pouco mais, está nos artigos, a partir do artigo 334 do Código Civil, você encontra sobre consignação. E assim, vai seguindo. Consignação, subrogação, que vamos falar em próximo vídeo, né? E
Eu não sei você, não sei quem está assistindo, não sei quem são seus professores, mas os meus professores, graças a Deus, gostam bastante de civil, né? A professora de civil, mandar até um abraço para ela, Yara, né? Ela vem trazendo para nós isso bem explícito. E a doutrina, ela tenta, né, tampar o buraco que talvez os dispositivos legais não conseguem. Então, se você tem dificuldade para entender só com os professores ou com dispositivos legais, doutrina. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo e fique conosco no resumão de civil.